Fala aí, torcedor palmeirense. Vamos brincar de tier list? Vídeo diferente aqui. Vamos fazer um ranking aí dos melhores jogadores do Palmeiras nessa primeira fase do Campeonato Paulista. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Del Verdão. Eu sou o Ruderli. Então vamos fazer essa brincadeira aqui do tier list. Vamos elencar aí os melhores jogadores do Palmeiras nessa fase de grupo do Campeonato Paulista. Então, pessoal, são poucos jogos aí, são 12 jogos aí nessa fase de grupo do Campeonato Paulista. O Abel acabou rodando bastante o elenco, né? Dando minutagem para alguns jogadores, dando pouca minutagem para outros. Então, para ter um critério aí eu queria ter pelo menos 3, 4 jogos de cada jogador completos aí, para que a gente pudesse avaliar um pouquinho melhor. Porém, teve jogadores que entraram muito durante as partidas, mas tiveram uma minutagem baixa. Caso do Gabriel Menino aí, que entrou 8, 9 jogos e só tem 15% da minutagem jogada, né? Então que não dá ali nem 2 jogos completos. Então eu peguei assim 2 jogos e meio, quase 3 jogos completos para frente, que é ali 21% dos minutos jogados em diante, para que a gente possa avaliar melhor. Então dá ali uns 19 jogadores. Então eu dividi aqui em 5 categorias. Primeira categoria, top 3, os 3 melhores dessa primeira fase do campeonato. Ali foi muito bem, alguns jogadores que foram fundamentais para essa campanha do Palmeiras. Melhor campeão do campeonato, na verdade, pela terceira vez seguida. Nessa categoria esteve bem. Vamos colocar os jogadores ali que tiveram alguns bons momentos, estiveram muito bem e acabaram caindo um pouco de produção, ou então aqueles jogadores que estavam mal e acabaram melhorando um pouco sua produção e acabaram se estabilizando ali, tendo um desempenho razoável, vamos dizer assim. Outra categoria foi abaixo, jogadores que a gente esperava muito e estiveram muito abaixo aí. Caso do Piquerez, já vou dar spoiler logo, já vou colocar isso daí. E foi mal, categoria que a gente vai colocar só quem teve bastante destaque negativos aí. Vamos começar aqui pelo Luan. O Luan, cara, eu vou colocar e foi muito bem, porque ele foi bastante regular. Nossos outros zagueiros aí, Murilo, teve algumas baixas, teve alguns vacilos ali em alguns jogos. Esteve um pouquinho abaixo da média do que ele realmente é. Foi convocado para a seleção, mas ele geralmente joga mais do que vem jogando. O Gomes teve alguns vacilos esse ano. Em alguns jogos aí, pelo menos 3 jogos, ele teve alguns vacilos. E o Luan foi um cara que manteve a regularidade, foi muito bem. Marcos Rocha eu também vou colocar e foi muito bem. Muito pelas assistências que ele deu aí, 5 assistências no campeonato. É o líder e é o garçom do campeonato aí, com mais passos para gols. Foi importante tanto nessa função de terceiro zagueiro que ele vem fazendo, como foi importante lá na frente também, dando esse espaço para gol, né? Não sou muito fã do Marcos Rocha, mas nesse Campeonato Paulista ele vem sim jogando muito bem. Piquerez, como eu falei, pode ter alguém que discorde aqui, mas eu acho que ele foi muito abaixo do que ele joga, né? Piquerez joga muita bola e nesse Campeonato Paulista ele não tá indo tão bem. Não sei se pela mudança de posição, que às vezes ele é colocado ali como terceiro zagueiro, às vezes não tem tanta liberdade para atacar, mas eu esperava um pouco mais o Piquerez nesse início do campeonato. Aníbal Moreno, uma ótima contratação no Palmeiras aí. Para mim é um dos melhores. Para mim tem que estar no top 3. O Aníbal vem jogando demais. Tá sendo fundamental para esse meio de campo do Palmeiras aí, para dar essa sustentabilidade. Também para melhorar o passe ali por dentro. Tem um camisa 5 de qualidade e o Aníbal é esse jogador. Outro que eu também vou colocar no top 3, não tem como deixar de fora, é o Flaco Lopes. A gente já reclamava aí que ele tinha pouca minutagem no ano passado, já vinha jogando muito bem. E quando deram sequência pro homem, o homem meteu gol aí. Tá sendo goleador do campeonato aí, junto com o De La Torre lá do Mirassol. Então tem que estar no nosso top 3. O Naves entrou aí só 3 jogos, eu acho, mas 3 jogos completos. Era um dos critérios que a gente queria para cá. Teve uma minutagem de mais de 24% do tempo jogado. Mais de 24% dos minutos jogados pelo time do Palmeiras, né? E eu acho que ele foi sim muito bem. Quando foi exigido, jogou muito bem. Teve seu vacilo sim lá naquele primeiro gol contra o Corinthians. Ele acabou soltando o Yuri Alberto ali, mas não deixa de ter feito uma ótima partida também naquele dia contra o Corinthians. Jogou muito bem. Sempre que foi exigido, estava muito bem sim. Estava muito bem e eu vou colocar ele em jogo. Foi muito bem. O Gustavo Gomes, cara, eu vou colocar foi abaixo. A gente sabe que o Gustavo Gomes é foda, o Gustavo Gomes é o nosso xerifão aí. É um ótimo zagueiro, mas
teve alguns vacilos aí, principalmente nos primeiros jogos, né? Vacilo dele junto com o Everton lá no primeiro jogo contra o Novo Horizontino, recuou a bola na fogueira pro Everton. Depois naquele vacilo contra a Inter de Limeira, que o Everton tocou nele pressionado e ele depois deu pênalti. E também no gol contra o Santos ele fez uma virada de bola esquisita lá, fez um lançamento muito fraco, e a bola não chegou no Piquerez e a gente em seguida acabou tomando gol. Mas se recuperou, fez bons jogos também, mas por conta desses vacilos, vou colocar aí foi abaixo, porque a gente sempre espera o Gustavo Gomes lá em cima, com um sarrafo lá em cima. Então a régua dele é muito alta, então vamos colocar aqui foi abaixo, que a gente, não foi o que a gente esperava, né? O Murilo, como eu falei, não teve tão bem assim como teve o ano passado, mas vou colocar aqui, esteve bem, foi realmente regular no campeonato. Teve um vacilo aí em um dos jogos, acho que contra a Portuguesa, mas foi regular durante o campeonato inteiro. Vamos aqui para o Mike. O Mike é outro que fez poucos jogos aí, né, por ter machucado. Mas sempre que jogou muito bem. Foi fundamental nesse último jogo aí, dando passe para gol. Vamos colocar ele por enquanto aqui em foi muito bem. O Mike vem mantendo uma regularidade, vem mantendo um nível muito alto aí de atuação. O Vanderlan, pouca minutagem também, mas quando entrou esteve bem. Vamos colocar nessa categoria aqui. Zé Rafael era para estar lá no top 3, ou não foi muito bem, mas começou muito bem. Ele, o Aníbal e o Rios jogando muito bem, mas teve uma queda. Eu vou deixar ele aqui, esteve bem, porque ele estava sim realmente jogando muita bola, mas teve uma queda nas atuações dele aí, nos últimos jogos. O Rios teve esse vacilo no jogo contra o São Paulo, mas no restante do campeonato foi muito bem. Ele e o Aníbal aí foram muito bem. Por enquanto eu vou colocar aqui. Em foi muito bem, porque eu ainda estou em dúvida em quem vai fechar esse top 3 lá em cima, junto com o Flaco e com o Aníbal. Fabinho não vou colocar, não teve uma minutagem tão grande assim, acho que 17% do tempo. Gabriel Menino, como eu falei, entrou aí por alguns jogos de 8 ou 9 jogos, entrou, mas fez uma minutagem de 15% dos jogos, né? Não dá nem 2 jogos completos. A gente nem vai avaliar ele no momento ainda. O Veiga começou muito bem o campeonato, começou fazendo gols, começou com uma intensidade um pouco mais alta que ele vinha jogando, dando alguns dribles. Mas depois da Supercopa teve uma queda. Na Supercopa mesmo ele não conseguiu desempenhar um bom futebol. De lá para cá ele teve mais alguns 2 jogos bem sumido contra o Ituano, acho que foi um deles também, talvez um pouco mais avançado ali, meio fora de posição, a bola acabava não passando muito por ele. Depois ficou alguns jogos fora, retornou aí, mas ainda não é aquele Veiga que a gente sempre espera dele, né? Mas vou colocar aqui, foi muito bem porque fez bastante gols aí, tem 6 gols na temporada. Vou colocar aí pelos gols que nos ajudaram aí em muitos desses jogos aí, né? O John teve bem apenas um jogo, só naquele jogo contra o São Bernardo que eu achei que ele jogou muita bola. No restante dos jogos ele não conseguiu jogar tão bem assim, então vou colocar aqui em foi abaixo, porque eu espero muito mais bola do John. O Everton, cara, é com peso no coração, mas eu vou colocar o Everton aqui, cara. Porque o Everton é foda, é aquele goleiro seguro, não é aquele goleiro que tá fazendo ponte, pulando em todas as bolas, mas é um goleiro rápido e chega inteiro em todas as bolas. Tem uma saída muito boa, mas vacilou bastante nesse Campeonato Paulista. Teve lá, como eu falei, um vacilo junto com o Gomes. No jogo contra o Novo Horizontino, no jogo contra a Inter de Limeira. Teve um vacilo também na Supercopa contra o São Paulo. Ele acabou entregando a bola, mas salvou em seguida. Depois teve aquele vacilo contra o Corinthians que a gente não entende o que ele quis fazer ali. Na verdade, não é tecnicamente. O Everton ele vacilou nas tomadas de decisões. Foi tomada de decisões errada nesses passes aí que ele deu apertado para o Gomes. E o Gomes depois fez o pênalti. Nesse passe que ele deu no jogo do Campeonato Paulista contra o São Paulo, colocou a bola para o Rios na fogueira. Então são tomadas de decisões erradas. Não tecnicamente, que ele é um excelente goleiro. Você vê que ele teve esses vacilos aí, mas bolas difíceis ele vai e consegue se recuperar, vai e consegue pegar.
É um goleiro bastante seguro, mas vou colocar em foi mal por conta desses vacilos aí que ele teve nessas tomadas de decisões aí. Caio Paulista, eu vou colocar em também foi mal. Eu não tô gostando do futebol do Caio Paulista, não tá sendo o que eu esperava dele. Esperava um jogador um pouco mais agudo, um pouco mais driblador. Ele tá jogando ali na lateral esquerda e acaba voltando muitas bolas. Foi bem contra o Santo André, deu passe pro gol do Gomes, mas não tá mostrando um futebol que eu queria ver dele. Então eu vou colocar aqui, tá indo mal ainda. O Endrick, vou colocar aqui, foi muito bem, ele só jogou 5 jogos eu acho, e foi muito bem em todos eles. Só não foi tão bem assim contra o São Paulo, porque foi muito sacrificado, jogando praticamente de ala direita. Então vou colocar aqui, porque ele é um dos que eu estou em dúvida. O Endrick provavelmente era para estar no top 3, mas teve poucos jogos aí. Não deu tempo ele desempenhar o bom futebol que ele vinha fazendo aí. Teve pouco tempo em campo também. E em 2 jogos aí ele foi bastante sacrificado, tendo que marcar lateral contra o São Paulo, mais ainda jogando praticamente de ala direito, né? O Rony fez seus 3 gols aí, mas cara, eu ainda acho que ele tá abaixo. A gente já não espera tanta coisa assim do Rony, mas ele não tá jogando tão bem assim. Então eu vou colocar que foi abaixo aqui, mesmo apesar dos 3 gols que ele fez aí. Vou colocar em foi abaixo nessa primeira parte do campeonato aí. Breno Lopes também não teve tanta minutagem assim. Entrou ali em 7 jogos, mas uma minutagem um pouco baixa, 21% só do tempo que o Palmeiras jogou, que ele esteve em campo. E não vejo que ele foi tão bem assim, né? Então vamos colocar aí. Faltou algum jogador pra gente avaliar aqui. E só queria fazer uma menção honrosa ao Lomba, que sempre que é exigido vai muito bem. Não tomou gol ainda. Foram só 2 jogos, tudo bem, mas é um cara muito seguro quando entra. Então vou fazer essa menção honrosa, vou colocar ele ali em cima. Luiz Guilherme, Garcia e Lázaro tiveram pouca minutagem, então não vou nem colocar aqui também para ser avaliado. O Lázaro foi bem em alguns momentos. Se a gente fosse colocar, a gente colocar aqui que ele esteve bem, entrou bem aí contra a Portuguesa, mas não teve a minutagem que a gente utilizou como critério para colocar. Só esse que a gente vai colocar fora desse critério é o Lomba, só para fazer uma menção honrosa aqui para ele. O Estevão também só tem 5% do tempo jogado aí. Entrou em 3 jogos, deu uma bela assistência para um gol, decidiu o jogo junto com o Flaco Lopes, mas não tem essa minutagem que a gente usou como critério para fazer esse ranking aqui, né? E agora, para a gente decidir o top 3 aqui, eu vou ficar ainda com o Luan. Foi muito bem, o Rocha tem sido muito importante, Naves foi bem, mas não tem tantos jogos assim pra gente colocar ele no top 3, então eu vou colocar ainda pelo começo do campeonato, eu vou colocar o Rios, que fez um excelente começo de campeonato paulista aí. Teve o vacilo dele lá contra o São Paulo, mas acho que muito mais pelo passe forçado do Everton e não por ele. Ele acabou dominando errado porque recebeu essa bola na fogueira. Então, para fazer o top 3, vou colocar esses 3 jogadores aí: Aníbal, Flaco Lopes e Richard Rios. Foram os 3 caras que eu achei que foi melhor nessa primeira fase do Campeonato Paulista. Então tá aí nosso ranking, a brincadeira foi essa. Concorda com esse ranking aí? Quero saber de vocês, deixa aí nos comentários quem você mudaria de lugar aí, quem seria seu top 3. Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Valeu, deixe seu like, se inscreva no canal, dá essa força aí pra gente. Até a próxima.